A força de Sansão. A história começa antes mesmo do nascimento. Muito antes que o som dos cascos inimigos ameaçasse as vilas de Israel. Antes que o nome Sansão despertasse temor entre os filisteus. Antes que os gritos da multidão ecoassem no templo de Dagon. Deus já havia traçado o destino de um homem que carregaria em seu corpo a força de um exército inteiro. E em sua alma, o peso de um chamado que poucos conseguiriam suportar. Israel estava em ruínas. Não suas paredes, mas sua fé. Mais uma vez, o povo havia se afastado do Deus que o libertara do Egito. E como tantas vezes antes, o Senhor permitiu que seus inimigos prevalecessem. Agora, sob o domínio dos filisteus, Israel gemia, oprimido, dividido e sem liderança. Foi nesse tempo que Deus preparou o ventre de uma mulher. Seu nome, não registrado nas Escrituras, permanece entre os mistérios celestes, mas sua missão, essa ecoaria por gerações. Ela era estéril. Anos de silêncio, de tentativas frustradas, de orações não respondidas. Ela conhecia o gosto da esperança partida e o peso dos olhares de pena. Mas em um dia qualquer, em meio à rotina do deserto, um anjo apareceu. Não veio com relâmpagos ou trovões, mas com uma presença que cortava o ar. Sua voz era como o eco do próprio tempo. E ele disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Mas este não seria um filho comum. Ele seria nazireu, separado desde o ventre. Um guerreiro ungido, com uma missão que mudaria o destino de sua nação. Ela correu até Manoá, seu marido, com os olhos ainda brilhando. Mas Manoá queria mais. Queria ver. Queria ouvir com os próprios ouvidos. E Deus, com paciência, enviou o anjo novamente. Diante dele, Manoá perguntou: Quando se cumprir a tua palavra? Como devemos criar o menino? Qual será a sua missão? O anjo respondeu com solenidade: Ele será nazireu. Nenhuma navalha tocará sua cabeça. Ele será consagrado ao Senhor desde o ventre. E assim, o pacto foi selado. Meses depois, nasceu Sansão. Seu nome carrega o som da luz, talvez por ter nascido sob a promessa de que ele iluminaria os dias sombrios de Israel. O menino cresceu com força incomum, energia que parecia vir do próprio céu. E o Espírito do Senhor começou a se mover nele ainda em sua juventude. Mas força não é sinônimo de sabedoria. E coragem sem direção pode se tornar destruição. Desde cedo, o menino Sansão demonstrava algo incomum. Seus braços, ainda que infantis, carregavam uma firmeza estranha aos da sua idade. Seus olhos, embora inocentes, tinham um brilho que misturava intensidade e inquietude. Não era apenas um menino forte, era alguém destinado a algo maior. Crescendo nas terras de Zorá, da tribo de Dan, Sansão brincava com pedras que nenhum outro garoto podia levantar. Arrancava raízes com a mesma facilidade com que arrancava risadas. Mas havia também em sua personalidade um traço inquietante, uma teimosia crua, uma ousadia que nem mesmo Manoá conseguia conter. Ele é o escolhido do Senhor, dizia sua mãe com voz suave, sempre que alguém questionava seus modos. Mas até os escolhidos precisam ser moldados, completava Manoá, com um olhar preocupado. Os anos se passavam e o menino se tornava homem. Sua força crescia, sua fama também, mas era seu espírito, indomado, livre, impulsivo, que preocupava. Certo dia, já em sua juventude, Sansão desceu até Timna, uma cidade filisteia. E lá viu uma mulher, não uma israelita, não alguém de sua tribo, mas uma filha do povo inimigo. Seu coração ardeu, sua mente se calou, seu corpo se moveu. Ao retornar para casa, disse com voz decidida: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois,
tomai-a por esposa para mim. Manoá o olhou com espanto. Por acaso não há mulher entre as filhas de teu povo? Por que queres tomar esposa dos incircuncisos? Mas Sansão insistiu. Toma-a para mim, pois ela me agrada aos olhos. O que seus pais não sabiam é que aquilo vinha do Senhor. Deus estava arquitetando, por meio das escolhas impensadas de Sansão, o início da queda dos filisteus. Mesmo os caminhos tortos seriam usados para cumprir o propósito. No caminho para Timna, enquanto caminhava pelos vinhedos do vale, Sansão foi surpreendido por um leão. O animal rugiu e correu em sua direção. Sansão não tinha espada, nem lança, nem escudo. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, com poder. Num impulso, Sansão agarrou o leão com as próprias mãos. Com uma fúria misturada à unção divina, rasgou o animal como quem rasga um pedaço de pano. Seu corpo não sabia do medo. Sua alma, naquele momento, provava pela primeira vez o gosto da invencibilidade. E ele não contou isso a ninguém. Não a seu pai, nem a sua mãe. A vitória era dele e de Deus. Mas Sansão começava a saborear o poder como algo próprio. Dias depois, ao retornar para o local do ataque, viu o corpo do leão. E algo lhe chamou a atenção. Dentro da carcaça, um enxame de abelhas havia feito seu lar. Havia mel, doce, dourado, puro. Sansão estendeu a mão, tirou um pouco e comeu. Depois deu aos seus pais sem contar a origem. Era mais do que um ato simbólico. Era um prenúncio. Sansão se alimentava de algo impuro e não via problema nisso. Começava a ultrapassar fronteiras espirituais com a mesma força com que quebrava as físicas. Chegado o tempo do casamento, Sansão preparou um banquete. Os filisteus enviaram 30 homens para acompanhá-lo. Eram companheiros de festa, mas também espiões. Sansão, impulsivo e brincalhão, lhes propôs um enigma. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Se em 7 dias me derdes a resposta, darei a cada um de vós uma muda de roupa. Se não souberdes, vós me dareis. Os homens riram, aceitaram. Mas no 3º dia, perceberam que não resolveriam o enigma. Então recorreram à esposa de Sansão. Convence teu marido, ou queimaremos a ti e a tua família. A mulher chorou, implorou, pressionou. E Sansão, cego pela paixão, revelou o segredo. No 7º dia, os homens voltaram com a resposta: que há mais doce que o mel, e que há mais forte que o leão. Sansão os olhou com raiva contida. Sabia que haviam trapaceado. E disse: se com minha novilha não tivesseis lavrado, não teríeis descoberto o enigma. A ira cresceu em seu peito. O Espírito do Senhor se apoderou dele novamente. Desceu até Ascalon, matou 30 filisteus, tomou suas roupas e entregou aos que haviam resolvido o enigma. Depois voltou para a casa de seu pai. Humilhado, ferido, traído, mas Sansão não sabia. Enquanto estava longe, seu sogro deu sua esposa a outro homem. Quando Sansão soube, sua fúria explodiu. Desta vez, não me responsabilizarei pelo que farei aos filisteus. Ele saiu e capturou 300 raposas. Sim, 300. Prendeu-as em pares, cauda com cauda, e amarrou tochas entre elas. Acendeu o fogo e soltou as feras nos campos de trigo, nos vinhedos, nas oliveiras. O caos foi total. Os filisteus, ao verem suas colheitas destruídas, gritaram: quem fez isso? Foi Sansão, genro daquele homem que lhe tomou a esposa. A vingança foi brutal. Os filisteus queimaram viva a mulher e seu pai. Sansão, ao saber disso, declarou com a voz carregada de vingança: se é assim que agem, eu me vingarei. Depois descansarei. Ele os atacou com violência, com fúria de guerra.
e depois se retirou para uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus subiram contra Judá, exigindo a entrega de Sansão. 3.000 homens de Judá foram até a caverna. Não sabes que os filisteus nos dominam? Por que fizeste isso? Sansão respondeu com serenidade assustadora: fiz a eles o que fizeram a mim. Viemos para te amarrar e te entregar. Jurem que vocês mesmos não me atacarão. Não, apenas te amarraremos. Amarraram-no com 2 cordas novas. Mas quando os filisteus o viram, começaram a gritar. Sansão os olhou em silêncio, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. As cordas se romperam como fios queimados. Ele olhou ao redor. Viu que estava à mão uma queixada de jumento. Pegou-a, e com ela matou 1.000 homens. 1.000. Quando terminou, olhou para o instrumento improvisado e declarou: com a queixada de um jumento, fiz deles montes. Com a queixada de um jumento, matei 1.000 homens. Depois lançou a queixada ao chão e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. Mas ali, em meio ao campo manchado de sangue, Sansão sentiu sede, muita sede, e clamou ao Senhor: deste-me esta grande vitória. Mas agora morrerei de sede nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fendeu uma rocha, e dali jorrou água. Sansão bebeu, reviveu, e seu espírito se fortaleceu. Sansão julgou Israel por 20 anos, nos dias dos filisteus. Sua fama se espalhava como fogo entre os campos secos do sul. Seu nome era sussurrado entre os inimigos e proclamado entre os seus. A lenda viva de um homem cuja força desafiava as leis naturais, mas também cuja alma era terreno de conflitos constantes entre o chamado divino e os impulsos humanos. E embora consagrado como nazireu desde o ventre, Sansão caminhava por trilhas perigosas, equilibrando-se entre a obediência e o desejo, entre o propósito e o prazer. E foi assim que, já na maturidade, seus passos o levaram a Gaza, cidade dos filisteus, onde deitou-se com uma prostituta, e os homens da cidade, ao saberem de sua presença, armaram emboscada nas portas da cidade, esperando pela madrugada para matá-lo. Mas Sansão, ao perceber o cerco, levantou-se à meia-noite, aproximou-se dos portões da cidade, pesadas estruturas de ferro e madeira, e, com as mãos nuas, arrancou-os das dobradiças, com trancas e ferrolhos, e os colocou sobre os ombros, carregando-os até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Um feito impossível aos olhos humanos, mas real aos olhos de Deus. Um sinal da força que ainda habitava nele, ainda que sua conduta caminhasse em outra direção. E então, como se o destino preparasse seu último e mais difícil capítulo, Sansão conheceu Dalila, mulher do vale de Soreque, tão bela quanto ardilosa, que imediatamente despertou no coração do guerreiro algo que nem 1000 soldados haviam conseguido: vulnerabilidade. E os príncipes dos filisteus, percebendo essa conexão, foram até ela com prata e uma proposta. Persuade-o e descobre o segredo de sua grande força. Disseram: para que possamos prender-lo e subjugar-lo, e ofereceram a ela 1.100 moedas de prata. E Dalila aceitou, não por amor ou lealdade, mas por interesse e ganância. E começou sua missão, aproximando-se com doçura e palavras envolventes, perguntando com falsa inocência: dize-me, te rogo, onde está a tua grande força e, com que poder, poderia ser amarrado e subjugado? E Sansão, astuto, respondeu com mentira: se me amarrarem com 7 cordas novas, ainda úmidas, então me tornarei fraco como qualquer homem. E ela assim o fez enquanto ele dormia. E os príncipes se esconderam no quarto, esperando, e então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti! Mas ele rompeu as cordas como se fossem fios de linho queimado. E Dalila se enraiveceu com falsa dor, acusando-o de zombaria, pedindo-lhe de novo a verdade, e ele mentiu mais uma vez: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas,
então serei como qualquer outro. E novamente ela o fez. E novamente ele quebrou as cordas como se fossem nada. E o jogo continuava, e a tensão crescia. E Dalila, persistente, chorava e pressionava, e Sansão, ainda resistindo, disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura do tear, e as prenderes com a estaca, então perderei a força. E ela o fez. Mas ele ainda se livrou com facilidade, e então, ferida no orgulho, ela passou a pressionar-lo todos os dias com suas palavras, importunando-o até que sua alma se angustiou de morte. E cedeu e revelou: a navalha nunca passou sobre minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, então minha força me deixará e serei como qualquer homem. E Dalila sabia que, desta vez, ele havia falado a verdade. Então chamou os príncipes, preparou o ambiente e, enquanto ele dormia no colo dela, chamou um homem para rapar as 7 tranças de Sansão. E quando tudo estava feito, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti! E ele se levantou como das outras vezes, sem saber que o Senhor já se havia retirado dele, e os inimigos o agarraram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram amarrado com cadeias de bronze para Gaza, onde o lançaram em uma prisão, obrigando-o a girar uma mó como um animal de carga. O herói tornara-se escravo. O juiz de Israel agora moía grãos cegamente. Mas enquanto os filisteus celebravam sua vitória, algo acontecia em silêncio. Os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. E com eles, algo mais profundo brotava. Não apenas fios, mas arrependimento, consciência, talvez até fé renovada. E os príncipes dos filisteus prepararam uma grande festa ao deus Dagom, oferecendo sacrifícios e dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. E a multidão se reuniu no templo, cerca de 3.000 homens e mulheres no terraço e ainda mais no interior. E em meio ao vinho e às danças pediram: trazei Sansão para que nos divirta. E Sansão foi tirado da prisão, conduzido por um jovem que o guiava pela mão. E ao entrar, pediu ao rapaz: deixa-me tocar as colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nelas. E então, com os braços estendidos, tocando as colunas, ergueu sua voz ao céu, com lágrimas invisíveis nos olhos vazios, dizendo: Senhor Deus, lembra-te de mim, te rogo. Fortalece-me mais uma vez, só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. E com um brado que partiu os céus, Sansão empurrou com toda a sua força as colunas centrais. E o templo tremeu, e desabou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali estava, e a Escritura encerra este momento dizendo que foram mais os que matou em sua morte do que os que matou em sua vida. E assim terminou a jornada do homem mais forte da Bíblia, não em glória ou honra, mas em entrega, sacrifício e cumprimento de um propósito que, apesar de tantas falhas, ainda foi completo pela misericórdia de Deus. E os dias que se seguiram à queda de Sansão foram de silêncio sobre a terra de Israel. Os anciãos lamentavam a perda de seu guerreiro. Os filhos de Dan erguiam orações silenciosas, e entre os filisteus espalhava-se a notícia da vitória, como se o deus Dagom houvesse realmente triunfado sobre o Deus de Israel. Mas nas entrelinhas desse aparente domínio, crescia uma inquietação, pois, mesmo cegado e acorrentado, Sansão ainda era temido. Seu nome não podia ser pronunciado sem que causasse desconforto. E suas últimas palavras diante das colunas, o grito que antecedeu o colapso do templo, ainda ecoavam nos pesadelos dos sobreviventes. E enquanto o povo enterrava os escombros e contava os mortos, algo invisível se movia, porque a história daquele homem não terminava apenas no seu último ato de força, mas no legado de um propósito que transcendeu sua vida. E tudo começara muito antes do nascimento, no ventre de sua mãe, quando a promessa foi feita,
quando o anjo desceu e selou com palavras eternas o destino daquele que nasceria para começar a libertação de Israel, e embora seu caminho fosse tortuoso, marcado por escolhas impensadas e quedas repetidas, Deus nunca deixou de cumprir aquilo que havia prometido. E esse mistério de como o Altíssimo age por meio de vasos imperfeitos permanece como uma lição gravada nas páginas da fé. Pois Sansão, mesmo em seus erros, mesmo em sua arrogância, mesmo em sua queda, foi usado pelo Senhor para abalar o domínio filisteu e reacender no coração do povo a esperança de um novo tempo. E por 20 anos julgou Israel, não com palavras sábias como os juízes anteriores, mas com a força de seus punhos, com a violência dos seus feitos, com a autoridade dos milagres que realizava. E cada uma dessas batalhas deixava marcas nas muralhas dos inimigos, e também nas muralhas internas de sua própria alma, pois a cada vitória sem controle, a cada passo dado fora do propósito, o guerreiro de Deus se afastava um pouco mais do seu centro. E ainda assim, quando todos o haviam dado por perdido, quando seus olhos já não viam, quando sua glória parecia extinta, foi ali, naquela prisão escura, onde girava Amor como um escravo comum, que ele reencontrou o Deus de sua infância, o Senhor de sua força, o Pai que não o abandonara. E a oração que fez antes de morrer não foi apenas um pedido de vingança, mas um clamor de reconciliação. Um grito que dizia: "Lembra-te de mim", uma súplica de alguém que reconheceu sua fragilidade e mesmo nos últimos instantes, confiou no poder divino para cumprir o que restava. E o templo de Dagon caiu. As colunas cederam. O povo filisteu gritou. Os príncipes foram esmagados, e no meio da destruição estava Sansão, morto entre os inimigos, mas vivo diante de Deus, porque ali ele entregou tudo, sua força, seu corpo, sua alma, e com esse sacrifício encerrou-se o primeiro grande ciclo da resistência contra os opressores. E sua família veio buscar-lo. Seus irmãos e os da casa de seu pai desceram e o levaram, sepultando-o entre Zorá e Estaol no túmulo de Manoá, seu pai, e enquanto a poeira do tempo cobria os vestígios de sua última batalha, o nome de Sansão tornava-se lenda. E sua história passava a ser contada nas noites frias, nas fogueiras silenciosas, nas lições dos anciãos, como o juiz que teve a força de 1000 homens, mas também o coração dividido entre o céu e a terra, como o libertador que rasgou leões e destruiu exércitos, mas foi vencido por suas próprias paixões, como o herói que caiu, mas morreu redimido, e seu nome permanece entre os gigantes da fé, não por sua perfeição, mas pela misericórdia que o alcançou no fim. E assim termina a primeira parte da história de Sansão, o escolhido, o consagrado, o homem que nasceu com uma promessa, e mesmo tropeçando em sua própria humanidade, viu essa promessa cumprir-se em sua morte, porque os propósitos de Deus não dependem da força do braço, mas da fidelidade da palavra, e essa jamais falha. Havia um silêncio pesado sobre a terra de Judá. Um silêncio que vinha não da ausência de ruído, mas da ausência de direção. O povo vivia sob a sombra da opressão filisteia, com corações cansados de esperar, almas cheias de memórias das promessas que pareciam adormecidas. Os antigos contavam histórias de Moisés, de Josué, de Débora, de Gideão, mas os filhos já duvidavam da verdade dessas memórias. Pois onde estava o Deus de seus pais? Onde estavam os sinais e prodígios? Onde estava o braço forte que libertava e guiava? E então, quando a fé estava por um fio, nasceu Sansão, como um sussurro divino no ventre de uma mulher estéril, como um lembrete silencioso de que Deus ainda falava, ainda via, ainda agia. E cresceu não como os outros meninos. Sua infância foi marcada por uma força inexplicável, e sua juventude carregava o peso de um destino maior do que seus próprios desejos podiam compreender. Ele sabia que havia sido separado, ungido, consagrado, e mesmo assim,
Sua natureza o impulsionava para escolhas impulsivas. Seu coração buscava intensidade onde deveria haver reverência. E sua força, em vez de servir à justiça, servia ao instinto, mas Deus, que conhece o fim desde o início, usava até mesmo essas falhas como parte do plano, pois com cada erro de Sansão, os filisteus se expunham, com cada paixão mal direcionada. O juízo se aproximava. E assim a história se desenvolveu como um drama entre o céu e a terra, entre o sagrado e o profano, entre o chamado e a carne. Sansão não era um herói comum. Ele era a personificação do conflito interno, do potencial divino, habitando um vaso de barro, e enquanto julgava Israel com atos de bravura, seu coração continuava dividido. Até o dia em que encontrou Dalila, e ali não era apenas um encontro de corpos, mas o início de um colapso espiritual. A mulher representava tudo o que havia de mais sedutor nos caminhos do mundo. E Sansão, cego antes de perder os olhos, entregou seu segredo mais precioso a quem nunca demonstrara fidelidade. E com isso entregou também sua força, sua dignidade, sua missão. E foi levado, humilhado, acorrentado, transformado em símbolo da vitória filisteia. Mas foi no fundo da prisão, entre gemidos e trevas, que sua alma começou a despertar, a mesma alma que, outrora se exaltava com o poder, agora clamava por misericórdia. E em silêncio, longe dos olhos do mundo, seus cabelos cresceram, e com eles cresceu também a consciência de que toda sua força vinha de Deus, não de sua própria grandeza, não de seu nome ou feitos, mas da aliança feita ainda antes de nascer, e quando finalmente foi levado ao templo, zombado, cuspido, ridicularizado, encontrou-se diante do seu último ato, e não pediu por glória, nem por revanche, apenas pediu que o Senhor se lembrasse dele. E essa oração simples, carregada de verdade, moveu o céu, porque Deus nunca esquece aqueles que Ele escolheu, mesmo quando eles se esquecem dele. E então, a força voltou, não como espetáculo, mas como instrumento de justiça. E as colunas tremeram, e o templo caiu, e o povo soube que o Deus de Israel ainda era o mesmo. Ainda ouvia, ainda julgava, ainda libertava. E os filisteus aprenderam que não se pode vencer um servo de Deus sem despertar o próprio Deus. E Israel, em luto e esperança, recolheu os restos do corpo do juiz caído e o sepultou entre Zorá e Estaol. Mas sua memória não foi enterrada. Ela se espalhou pelas gerações, inspirando, advertindo, revelando que o propósito divino é maior que as falhas humanas. E assim encerra-se a primeira parte da vida de Sansão. A parte onde ele foi levantado, treinado, fortalecido e, por fim, testado. E falhou. Mas ainda assim usado, ainda assim lembrado, ainda assim chamado. Pois o chamado de Deus não é revogado por tropeços, e sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o legado de Sansão. Não a força física que espantava os inimigos, mas a força espiritual que, mesmo tardia, se levantou no momento certo para cumprir a promessa feita pelo próprio Deus. Sansão caminhava por entre as sombras de suas próprias escolhas. E ainda que o Espírito do Senhor continuasse a descer sobre ele como um trovão celestial, dentro de si crescia uma tempestade ainda mais violenta. Pois enquanto suas mãos venciam guerreiros e destruíam exércitos, sua alma perdia lentamente a batalha contra a vaidade, o orgulho e o fascínio pelos prazeres do mundo. E a cada vitória, a cada nova demonstração de força, o povo de Israel o aclamava como o juiz invencível, o homem que Deus havia levantado para libertar. Mas Sansão, embora agisse como instrumento da libertação, carregava o fardo de uma alma inquieta, e a cada passo dado sobre os campos de batalha, mais se distanciava do silêncio onde o Espírito sussurra, seu nome se espalhava entre as tribos como uma lenda viva,
e entre os filisteus como um presságio de terror, e ainda assim, em noites solitárias, Sansão se via dividido entre o peso de sua missão e o desejo de ser apenas um homem livre de obrigações sagradas. Ele queria amar, rir, desfrutar da vida como qualquer outro, mas o selo da consagração estava sobre ele como um fogo invisível, consumindo suas escolhas e o conduzindo, inevitavelmente, ao cumprimento de um propósito que ele mesmo não compreendia por completo. E assim os anos passaram, 20 ao todo, durante os quais ele julgou Israel com mão forte, punho cerrado e olhos voltados para os filisteus. E a terra, sob sua liderança, conheceu momentos de alívio, de resistência, de esperança, mas também de tensão, pois nem todos os israelitas o compreendiam, nem todos os sacerdotes aprovavam suas atitudes. E entre os anciãos, havia aqueles que o respeitavam e aqueles que o temiam, pois Sansão não era um juiz como os outros. Não falava em códigos de lei, não se assentava em portas de cidades resolvendo disputas, sua linguagem era o combate, sua sentença era o rugido da guerra. E a paz que impunha vinha à força, como a espada que cala os argumentos. E mesmo assim, Deus o usava. Mesmo assim, a unção não o deixava, porque havia algo no interior desse guerreiro errante que Deus conhecia profundamente. Algo que os homens não viam. Algo que mesmo em meio à carne indomada ainda brilhava, a centelha do chamado, o vínculo eterno entre o céu e o sangue. E foi então, num desses dias onde sua alma ardia sem direção, que Sansão desceu até Gaza, uma das fortalezas dos filisteus, e ali se deitou com uma mulher da noite. E os inimigos, ao saberem disso, cercaram a cidade, esperando o amanhecer para capturá-lo. Mas enquanto dormiam confiantes na captura, Sansão se levantou, no meio da noite, foi até os portões da cidade, grandes estruturas de madeira reforçada com ferro, e os arrancou das bases, carregando-os sobre os ombros até o alto de um monte diante de Hebrom, como que dizendo aos filisteus: não há prisão que me contenha, não há cidade que me segure. E ao mesmo tempo, o gesto era também um aviso ao próprio Israel. A força ainda estava nele, e essa força era divina, mas a glória da façanha ocultava um fato silencioso e sombrio, a distância crescente entre Sansão e sua missão espiritual, pois cada novo triunfo nascido da impulsividade era também um passo fora da direção. E a presença de Deus, embora ainda visível em poder, começava a ser ignorada em reverência, e foi nesse contexto de tensão interna que surgiu Dalila, e com ela não apenas o enredo de uma nova paixão, mas o início do que seria a ruína do libertador. Ela não era como as outras. Havia nela algo que cativava não apenas os olhos, mas a alma, uma doçura fingida, uma delicadeza venenosa. E Sansão, cansado de guerras, sedento por paz emocional, entregou-se ao fascínio daquela mulher, sem perceber que por trás de seu sorriso repousava o veneno dos príncipes filisteus, pois ela havia sido comprada. E o preço era alto, 1.100 moedas de prata por sua traição. E a missão era clara: descobrir o segredo da força de Sansão, arrancar dele o que nenhum exército conseguiu. E assim ela começou seu jogo sutil. Suas perguntas suaves, suas lágrimas calculadas, suas carícias mescladas com estratégias. E Sansão no início resistia, respondia com enigmas, desviava com humor, testava sua confiança. Mas a insistência dela era um fio constante cortando sua resistência, e cada dia em sua companhia era uma batalha diferente, não com espadas, mas com palavras, com afeto, com manipulação. E Sansão, embora forte nos braços, era cada vez mais fraco na vigilância do coração. E tudo isso acontecia enquanto ainda julgava Israel, enquanto ainda andava pelas aldeias, ainda era visto como juiz de punho invencível. Mas já carregava no peito uma rachadura silenciosa, um vácuo crescente entre sua consagração e sua consciência. E nesse
entrelaçar de corpos e sentimentos. O guerreiro, que antes rugia como leão, começou a ronronar como cordeiro diante da mulher que o conduzira ao abatedouro, e essa batalha invisível entre o propósito e o prazer tornava-se mais intensa do que qualquer combate contra os filisteus, pois Sansão não lutava contra exércitos, lutava contra si mesmo. E a cada vez que se entregava um pouco mais, a linha entre sua identidade e sua paixão tornava-se mais tênue. E os céus observavam em silêncio, pois mesmo quando o escolhido se perde entre os atalhos, o propósito ainda pulsa. E mesmo que a lâmpada vacile, o azeite da promessa não se extingue, e nesse cenário de tensão emocional, entre noites de amor e perguntas insistentes, Sansão cedeu, entregando seu segredo como quem entrega sua última fortaleza, e as consequências dessa entrega viriam com a fúria de um vendaval. Mas antes disso, o coração do guerreiro ainda pulsava dividido entre o que sabia que era certo e o que desejava com todas as forças, e esse conflito, mais do que qualquer guerra que enfrentaria, era o verdadeiro campo de batalha de Sansão. Havia um tempo em que Sansão se via como o flagelo dos filisteus, o açoite de Deus enviado para enfraquecer os opressores e devolver a dignidade ao seu povo, mas agora, entre os braços de Dalila, entre suspiros abafados e promessas ardilosas, sua identidade parecia cada vez mais distante, pois já não falava como juiz, já não orava como nazireu, já não ouvia como servo. E mesmo com a força ainda presente, sua alma começava a se esvaziar lentamente como um odre esquecido ao sol. E Dalila, percebendo a vulnerabilidade que crescia como raiz em solo fértil, intensificava sua estratégia, tornava seus gestos mais delicados, suas palavras mais doces, sua presença mais envolvente. Mas tudo era falso. E Sansão, embora experimentado em batalhas, era ingênuo nos afetos, pois nunca aprendera a desconfiar do toque suave ou da lágrima calculada. E foi então que ela perguntou pela quarta vez, com um tom misto de ternura e exaustão fingida: se realmente me amas, por que não confias em mim? E essas palavras tocaram algo profundo, pois o amor, mesmo quando confuso, busca conexão, e Sansão, cercado por seus próprios desejos, cedeu ao apelo emocional como um castelo que desaba após sucessivas marés. E disse, quase sussurrando, como quem revela algo que carrega há muito tempo nos ossos: sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça for rapada, a força me deixará, e serei como qualquer outro homem. E naquele momento, o universo espiritual estremeceu, pois o segredo sagrado, que era símbolo da aliança com o Deus Altíssimo, havia sido colocado nas mãos de uma traidora, não por coerção, mas por escolha. E esse era o verdadeiro colapso de Sansão, não a perda da força, mas o abandono consciente do voto. E Dalila soube, ao ouvir, que era verdade, pois havia uma gravidade na voz dele, uma entrega definitiva. E então ela preparou o palco, chamou os príncipes dos filisteus e disse: desta vez ele me contou tudo. E eles vieram com a prata prometida, e durante o sono pesado de Sansão, talvez um sono de alívio, talvez um sono de exaustão espiritual, ela chamou um homem que, com a navalha afiada, cortou as 7 tranças que carregavam mais do que cabelos. Carregavam um sinal externo de uma consagração eterna. E enquanto cada mecha caía, algo também se desprendia do interior de Sansão: a comunhão, a cobertura, a presença. E quando tudo estava feito, ela gritou como das outras vezes: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele se levantou, sacudindo-se como antes, com a certeza de que tudo se repetiria. Mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele, e esse talvez seja o versículo mais triste de toda a sua história. Não pelo abandono divino, pois Deus não o abandonara, mas porque Sansão não percebera a ausência, já estava tão acostumado a confiar em si mesmo, que não notou quando o céu se calou,
E então, sem força, sem aliança, sem direção, foi subjugado como um homem comum, foi amarrado, humilhado. Seus olhos foram arrancados sem misericórdia. E ele foi levado a Gaza, a mesma cidade onde havia arrancado os portões, agora sendo conduzido como um troféu derrotado, e ali o lançaram na prisão. O fizeram girar uma mó, como um boi cego, repetindo o mesmo movimento, dia após dia, noite após noite, e o homem, que outrora vencera 1000 com uma queixada agora, era zombado por crianças e cuspido pelos velhos. Mas nesse ciclo de humilhação, algo começou a renascer, pois o quebrantamento verdadeiro não nasce do castigo, mas do silêncio. E na escuridão daquela cela, onde o tempo não existia, Sansão começou a ouvir novamente, não as vozes da multidão, mas a voz interior que ele havia ignorado por tanto tempo. E ali, sem olhos, passou a ver o que antes não via, o quanto havia se afastado, o quanto havia desperdiçado, o quanto havia confiado mais na força do braço do que na fidelidade de Deus, e seus cabelos começaram a crescer, mas isso era apenas o sinal exterior de algo mais profundo, porque também sua fé começou a se reerguer, suas orações começaram a subir como fumaça discreta, sua alma começou a ser reconstruída, não como antes, não com soberba ou vanglória, mas com reverência e arrependimento. E assim os dias passaram, enquanto os filisteus celebravam sua queda, o verdadeiro Sansão renascia em silêncio. E então, num dia festivo, os príncipes filisteus organizaram uma celebração grandiosa em honra ao deus Dagom, dizendo: Nosso Deus entregou o nosso inimigo em nossas mãos, e reuniram-se todos os nobres, os soldados, os sacerdotes, e também o povo, enchendo o templo até os terraços, e no clímax da festa, decidiram trazer Sansão para que os divertisse, para que zombassem dele, para que confirmassem diante da multidão que o campeão de Israel agora era apenas um cego derrotado. E Sansão, guiado por um jovem servo, entrou no templo e, ao sentir o calor da multidão, ao ouvir os gritos, os risos, os insultos, algo despertou dentro dele. Não apenas a fúria, mas a consciência plena do que havia sido e do que ainda podia ser. E pediu ao servo que o colocasse entre as colunas centrais, onde pudesse se apoiar, e ali, entre a estrutura que sustentava o templo, orou, não com eloquência, mas com urgência. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim, fortalece-me apenas esta vez, para que eu me vingue dos filisteus. Os meus olhos e suas mãos se firmaram nas colunas, e seus pés se cravaram no chão, e sua alma, agora purificada, explodiu em força, não a força de outrora, não a força da carne, mas a força do espírito que se entrega, e então empurrou com todo o peso do seu ser, e as colunas cederam, e o templo ruiu, e todos os que ali estavam morreram, inclusive ele. E foi nesse último ato de sacrifício absoluto que Sansão cumpriu o ápice de sua missão, pois matou mais na morte do que em toda a sua vida. Não por sede de sangue, mas porque entregou-se ao chamado finalmente, completamente. E entre os escombros do templo de Dagom jaziam não apenas os corpos dos inimigos, mas também o orgulho, a vaidade, a arrogância, tudo aquilo que um dia havia afastado Sansão do seu Deus. E sua alma, agora livre, subia como incenso diante do trono eterno, enquanto em Zorá e Estaol, seus irmãos e sua família recolhiam seu corpo e o sepultavam no túmulo de Manoá. E ali o povo chorou, e ali o povo o relembrou, não apenas o homem de força descomunal, mas o servo que, mesmo entre quedas, cumpriu seu propósito. E a história de Sansão se tornou não apenas uma crônica de feitos, mas uma advertência aos que confiam mais no dom do que no doador. Uma lembrança eterna de que a verdadeira força está na obediência,
e que Deus, em sua misericórdia, pode transformar até a queda em glória quando há arrependimento sincero. A morte de Sansão não significou apenas a destruição de um templo filisteu, mas o colapso simbólico de uma era de humilhação silenciosa, pois nos anos anteriores à sua última batalha, o povo de Israel havia aprendido a sobreviver na opressão, a negociar com os invasores, a abaixar a cabeça diante dos deuses pagãos, a suportar as cobranças de tributos e as imposições culturais que sufocavam lentamente sua identidade. E mesmo com Sansão atuando como juiz, sua atuação sempre fora mais pessoal do que institucional. Suas lutas não envolviam tropas organizadas, mas embates solitários, duelos improvisados, confrontos individuais contra inimigos numerosos, como se ele mesmo fosse um exército de um só. E talvez fosse, pois carregava em si a unção de um povo inteiro, a força de uma nação em oração. E, no entanto, após sua morte, os ecos de seu sacrifício espalharam-se como ondas invisíveis sobre as colinas e vales de Israel, despertando consciências adormecidas, inflamando corações, fazendo com que homens simples lembrassem do Deus que ainda agia, que ainda respondia, que ainda intervinha mesmo quando seus escolhidos falhavam. Pois a tragédia de Sansão não era fim, mas recomeço, uma semente lançada com lágrimas, que daria frutos em dias de resistência, e nos vilarejos, nos montes, nos campos de colheita, nas cidades menores, os anciãos contavam aos jovens sobre o homem que matou um leão com as mãos, que destruiu 1000 inimigos com uma queixada de jumento, que arrancou os portões de Gaza, que venceu mais na morte do que na vida. E essas histórias, antes vistas apenas como feitos brutos, agora ganhavam uma camada nova de significado, pois revelavam não apenas o poder de Deus, mas a misericórdia que acompanha o arrependido. E entre os israelitas que antes temiam os filisteus, começava a crescer uma ousadia sagrada, pois entenderam que se Deus podia usar até um homem cego, caído e rejeitado, para derrubar os líderes do inimigo e destruir seu principal templo, então ainda havia esperança, ainda havia promessa, ainda havia aliança. E nas sinagogas improvisadas, os levitas começaram a incluir o nome de Sansão nas genealogias dos libertadores, não como um exemplo de perfeição, mas como um testemunho vivo de redenção. E essa reinterpretação do juiz errante reacendeu a centelha do arrependimento coletivo, pois muitos viram em sua trajetória um espelho, um retrato das próprias falhas do povo, que tantas vezes trocara o sagrado pelo imediato, a consagração pelo prazer, a obediência pelos atalhos fáceis, e a jornada de Sansão se transformava então em narrativa sagrada, ensinando que o fim pode ser mais glorioso que o começo, que a queda não é definitiva quando há arrependimento, que Deus não mede o homem por sua queda, mas por sua entrega. E nos anos que se seguiram, ainda que os filisteus tentassem manter sua influência, jamais conseguiram restabelecer o mesmo domínio espiritual sobre Israel, pois havia algo quebrado no mundo invisível, uma estrutura caída que nenhum exército conseguia reconstruir, e tudo isso porque um homem escolheu entregar-se por completo no momento em que nada mais lhe restava, e essa verdade tornou-se espada afiada nas mãos dos profetas que viriam depois. E os ecos de sua história chegavam até as tribos do norte, onde o povo começava a lembrar-se do que era ser escolhido. Não apenas por glória, mas por responsabilidade. E em Judá, os filhos de Manoá cresceram relatando os feitos de seu irmão. E o túmulo, onde o corpo de Sansão descansava, se tornou lugar de peregrinação, não para idolatria, mas para lembrança, pois ali estava enterrado não apenas um guerreiro, mas uma geração de omissões. Ali jazia o homem que fora símbolo da força e também do perigo de confiar em si mesmo
o libertador que precisou ser preso para compreender a liberdade do espírito, o consagrado que só descobriu o poder da aliança quando a perdeu, e cada pedra do seu túmulo contava uma parte da história. Cada trança caída narrava um capítulo de redenção. E assim, mesmo morto, Sansão continuava a julgar Israel, não com queixadas ou colunas, mas com memória, com exemplo, com lembrança, pois há lições que vivem mais depois da morte do que durante a vida, e seu nome passou a habitar não apenas os cânticos dos guerreiros, mas também as orações dos quebrantados. E Deus, em sua soberania, permitiu que essa narrativa sobrevivesse aos séculos, para que cada geração soubesse que até os mais fortes tropeçam, mas que até os que caem podem levantar se houver fé. E essa é a essência do chamado de Sansão. Não apenas força física, mas o símbolo de uma guerra invisível, travada entre o ego e o propósito, entre o desejo e a vocação, e nos corredores eternos do céu, onde os heróis da fé têm seus nomes registrados. Lá também está escrito o nome daquele homem de longos cabelos e coração turbulento, que mesmo quebrado, mesmo cego, mesmo sozinho, fez do fim sua maior oferenda, provando que a fúria do libertador não se mede por músculos, mas pela coragem de entregar tudo no altar da redenção. E então, com o templo de Dagon em ruínas, os corpos dos príncipes esmagados sob os escombros e a poeira da destruição ainda suspensa no ar, encerrou-se uma das mais intensas e contraditórias jornadas que Israel já presenciara. E enquanto o eco daquele desabamento se dissipava pelo horizonte, as montanhas de Judá absorviam em silêncio o significado daquele sacrifício. Pois Sansão, o homem cuja força aterrorizava os filisteus, agora repousava em silêncio, e a terra que tantas vezes sentiu o peso de seus passos agora o cobria com reverência. E os filhos de Israel, que muitas vezes o observaram com desconfiança, começaram a ver em sua morte o testemunho mais puro de obediência tardia, de fé restaurada, de um espírito que, mesmo depois de tanto errar, soube oferecer sua última respiração como culto ao Deus de seus pais. E nas noites seguintes, não se ouviam mais apenas relatos de suas façanhas, mas orações sussurradas que pediam ao Senhor a mesma força espiritual que o havia alcançado nos momentos finais, porque sua vida, com todas as suas falhas, se tornava agora instrumento de revelação, como uma parábola viva sobre o perigo de brincar com a aliança, sobre a tragédia de usar os dons sem o temor, e sobre a glória que pode surgir de uma entrega genuína mesmo à beira do fim. E em Zorá, onde sua história começou, as mães passaram a contar aos filhos sobre o menino prometido que nasceu de um ventre estéril, e os anciãos lembravam com pesar e orgulho daquele que derrubou colunas, rasgou leões, matou 1000 homens com as mãos, mas que também chorou cegamente dentro de uma prisão por ter se afastado do propósito. E essas memórias se entrelaçavam como fios de ouro e cinzas, compondo uma tapeçaria que o tempo não apagaria, pois o nome de Sansão passou a ser pronunciado com respeito nas fogueiras dos pastores, nos cânticos dos levitas, nas meditações dos escribas, e cada gesto seu era interpretado como metáfora. Cada queda, cada vitória, cada silêncio, cada rugido, porque Sansão não fora apenas homem, ele fora sinal, alerta, espelho, e sua força, embora física, carregava em si o peso da representação de um povo que oscilava entre a fé e a apostasia, entre a obediência e a idolatria, e os anos que se seguiram à sua morte foram marcados por um retorno tímido mas crescente à aliança. Pois muitos entenderam que a força de Israel não estava em seus guerreiros, mas na fidelidade de seu povo ao Deus que os tirou do Egito. E assim, o legado de Sansão começou a frutificar em decisões silenciosas, em jovens que,
escolhiam consagração ao invés de orgulho, em famílias que ensinavam sobre o valor de ouvir a voz divina antes de agir, e também em guerreiros que, ao saírem para a batalha, oravam pedindo não apenas vitória, mas direção. Porque a geração seguinte aprendeu que a força sem propósito se torna veneno, que a unção sem temor abre brechas, que a vitória sem humildade é apenas prelúdio da ruína. E nesse novo cenário, onde o nome de Sansão ecoava como advertência e inspiração, o povo começou a entender que mesmo as falhas mais profundas podem ser usadas por Deus, quando há arrependimento verdadeiro. E esse entendimento se tornou base espiritual para os tempos que viriam, pois os juízes seguintes encontrariam em sua memória um compasso moral, e os profetas que surgiriam nas gerações seguintes evocariam seu exemplo como prova de que Deus não desiste de seus escolhidos, mesmo quando eles se desviam, e que há redenção mesmo no abismo. E na eternidade, o nome de Sansão foi inscrito entre os heróis da fé, não porque nunca errou, mas porque mesmo errando, voltou e sua volta teve um preço. Tudo o que era, tudo o que possuía, toda a glória que teve, e esse preço foi pago sem hesitação. Com os olhos voltados para o invisível, com os braços estendidos entre as colunas, com o coração quebrado mas firme. E nesse gesto final ele ensinou aos céus e à terra que a verdadeira fúria do libertador não é cega, mas consciente, não é egoísta, mas sacrificial, não busca aplausos, mas cumprimento do chamado. E com isso, encerra-se a segunda parte da jornada de Sansão, agora lembrado não apenas como o mais forte, mas como o que aprendeu, mesmo tarde, a se entregar por inteiro. E a história ainda ressoa, ainda pulsa, ainda instrui, pois a palavra jamais se cala quando é escrita com o sangue da obediência tardia. E o altar do sacrifício continua recebendo ecos daquele último suspiro, que não foi de desespero, mas de fé. Fé de que Deus ainda é Deus, mesmo quando o homem já não tem mais nada a oferecer além do seu fim. Sansão, ainda que marcado por suas falhas e derrotas, permaneceu como um símbolo imortal para o povo de Israel, sua história, ecoando através dos séculos como um aviso e uma inspiração, pois seu legado não se limitava à força descomunal que exibiu nas batalhas contra os filisteus, mas principalmente ao testemunho vivo de redenção e entrega. E na memória coletiva, Sansão tornou-se o espelho onde os israelitas viam refletidas suas próprias lutas internas entre a fé e a carne. Entre o chamado divino e as tentações mundanas, a narrativa de seu juizado transcendeu o tempo para se tornar uma lição universal sobre a complexidade da condição humana, o poder do arrependimento e a soberania da graça divina. E enquanto os sacerdotes e profetas recontavam suas histórias, ressaltavam não apenas as vitórias físicas, mas também o drama espiritual daquele homem, cuja força só se manifestava plenamente quando alinhada com a vontade do Altíssimo. E nos cantos das vilas e cidades, nas sinagogas e nos lares, as palavras sobre Sansão inspiravam coragem e humildade, ensinando que o verdadeiro poder não reside na musculatura, mas na fidelidade ao chamado. E esse ensinamento moldou a mentalidade dos líderes que surgiram após ele, que procuraram não apenas guerreiros, mas servos comprometidos com a justiça e a santidade, pois Sansão mostrou que a força sem propósito é como uma lâmina afiada nas mãos de um inexperiente, capaz de ferir tanto o inimigo quanto a si mesmo. E no campo espiritual, sua trajetória tornou-se um aviso contra a soberba, a impulsividade e o afastamento da presença divina, pois o juízo final de sua vida, quando derrubou o templo filisteu, foi também um ato de restauração e um sacrifício que simbolizava o poder da entrega total, da reconciliação com o divino e da confiança renovada. E através dos tempos, líderes religiosos usaram a história de Sansão para incentivar o arrependimento e a volta a Deus, mostrando que ninguém está perdido enquanto houver vontade de retornar,
E esse legado não permaneceu restrito ao âmbito espiritual, mas também teve impacto cultural, pois as histórias sobre Sansão foram transmitidas por gerações em forma de poemas, músicas, peças teatrais e, nos tempos modernos, adaptações em livros e filmes, onde sua figura é apresentada tanto como um herói épico quanto como um homem vulnerável, um guerreiro trágico, cuja força física não era nada comparada à força de seu espírito. E esse duplo aspecto da personalidade de Sansão ajudou a criar uma narrativa rica e multifacetada, capaz de dialogar com públicos diversos, desde crianças que aprendem sobre fé e coragem, até estudiosos que refletem sobre temas complexos de redenção e queda. E é nesse entrelaçar de história e simbolismo que Sansão continua vivo, não apenas como personagem bíblico, mas como arquétipo da luta humana entre luz e trevas, força e fragilidade, orgulho e humildade. E enquanto a humanidade enfrenta seus próprios dilemas e batalhas interiores, o legado de Sansão permanece como uma luz que alerta e guia, pois ele mostrou que o caminho do guerreiro de Deus é árduo, cheio de desafios externos e internos, e que a verdadeira vitória só é alcançada quando o homem se rende plenamente ao propósito divino, que transcende qualquer força material. E assim, encerra-se a jornada do homem mais forte da Bíblia. Mas o seu legado, marcado por lições profundas de vida e fé, segue inspirando corações, transformando vidas e ensinando que, mesmo nas quedas mais dolorosas, Deus está pronto para restaurar e usar para sua glória. O impacto da vida de Sansão ultrapassou as fronteiras do tempo e do espaço, manifestando-se como uma poderosa força de transformação espiritual e cultural que reverberou entre as tribos de Israel e além. Sua história não era apenas um relato de feitos heróicos ou de tragédias pessoais, mas um ensinamento vital sobre a complexa dinâmica entre poder, responsabilidade e redenção. E mesmo após sua morte, as lições de Sansão continuaram a moldar a identidade nacional e religiosa do povo, servindo como um espelho das fraquezas humanas e da necessidade constante de fidelidade a Deus. A trajetória de Sansão permaneceu gravada nas páginas da história como uma narrativa de força, falhas e redenção que continuou a influenciar não apenas a memória coletiva do povo de Israel, mas também o desenvolvimento espiritual e cultural das gerações seguintes. Sua vida exemplificava o poder transformador da graça divina e a complexidade inerente à condição humana, uma dualidade que se refletia em sua força extraordinária, aliada às vulnerabilidades pessoais, e essa combinação o tornou um modelo emblemático para aqueles que buscavam compreender a natureza do chamado divino e os desafios de cumpri-lo. E assim, a figura de Sansão transcendeu o papel de mero guerreiro para se tornar um arquétipo do guerreiro espiritual, cujas batalhas exteriores eram reflexo de conflitos internos, e essa percepção aprofundou o significado de sua história nos círculos religiosos e acadêmicos, que passaram a analisar sua vida sob uma perspectiva mais ampla, considerando aspectos teológicos, psicológicos e sociais. E em muitas comunidades, a história de Sansão era contada não apenas como relato histórico, mas como um convite à introspecção e à renovação, pois ela mostrava que a verdadeira força não se manifesta apenas no poder físico, mas na capacidade de reconhecer as próprias falhas, arrepender-se e entregar-se completamente ao propósito maior. E nesse sentido, Sansão tornou-se uma inspiração para líderes espirituais que buscavam motivar seus seguidores a perseverar diante das dificuldades, ensinando que mesmo quando a queda parece definitiva, há sempre oportunidade para o renascimento, desde que haja fé e humildade. E essa mensagem teve repercussão significativa em momentos críticos da história de Israel, especialmente em períodos de crise e opressão,
quando o povo precisava relembrar sua identidade e reafirmar sua aliança com Deus. E ainda que os juízes que vieram depois de Sansão tivessem estilos diferentes e desafios distintos, o legado dele permanecia como uma referência constante, um ponto de comparação e um alerta contra a arrogância e a desobediência. E no âmbito cultural, a presença de Sansão se manifestou em expressões artísticas variadas, desde pinturas renascentistas que capturavam sua força e tragédia, até representações modernas em filmes e literatura, que exploravam os temas universais de poder, vulnerabilidade, amor e traição. E essa multiplicidade de interpretações contribuiu para manter a relevância da história, pois ela podia ser revisitada sob novas perspectivas, tocando questões atemporais sobre o ser humano e sua relação com o divino. E para o público contemporâneo, Sansão representava um personagem complexo, não idealizado, mas realista, cujas falhas não o diminuíam, mas o tornavam mais acessível, mais próximo da experiência humana comum. E assim, sua figura foi incorporada ao imaginário popular como símbolo da luta contínua entre luz e trevas dentro de cada pessoa, e essa simbologia era frequentemente utilizada por educadores e líderes espirituais para ilustrar a importância da vigilância, da disciplina e da fé inabalável. E apesar dos séculos, a história de Sansão nunca perdeu sua força pedagógica, continuando a inspirar debates, estudos e reflexões que desafiam cada geração a olhar para si mesma com honestidade e coragem. E nessa perspectiva, o legado do homem mais forte da Bíblia é, acima de tudo, um convite para que todos reconheçam que a verdadeira força reside na entrega sincera ao propósito divino, que mesmo quando o caminho é difícil e marcado por quedas, a redenção é possível, e que o sacrifício, quando oferecido com fé, tem o poder de transformar o mundo ao redor. E dessa forma, a memória de Sansão permanece viva, não apenas como um conto antigo, mas como uma fonte perene de ensinamentos que atravessam o tempo, acompanhando a humanidade em sua jornada de luta, fé e transformação. E por isso, sua história jamais será esquecida, pois nela reside a essência da condição humana em sua mais profunda complexidade. À medida que os séculos avançavam, a história de Sansão continuava a ser um farol para o povo de Israel, um lembrete constante das complexidades da vida e da importância da fidelidade ao chamado divino. E sua trajetória mostrava que mesmo as maiores forças podem ser moldadas pela graça, e que até os homens mais falhos podem se tornar instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E essa compreensão influenciou profundamente a forma como o povo encarava seus desafios espirituais e sociais, pois a figura de Sansão se transformou em um símbolo multifacetado que transcendeu sua época e se tornou parte integrante da identidade cultural e religiosa. E nos momentos de crise, quando a nação enfrentava inimigos ou crises internas, era a lembrança das batalhas de Sansão que alimentava a esperança, a coragem e a fé de que Deus continuaria a proteger e libertar seu povo. E essa força simbólica não se limitava à esfera religiosa, mas penetrava nas artes, na literatura, na música e na educação, onde seu legado era reinterpretado e adaptado para os contextos e necessidades de cada geração. Assim, a narrativa de Sansão perdurou como fonte de inspiração e aprendizado, promovendo reflexões sobre o poder, a vulnerabilidade, a redenção e a entrega. E em muitos sentidos, Sansão tornou-se o arquétipo do guerreiro falho, mas redimido, que não apenas venceu seus inimigos, mas também conquistou a si mesmo. E essa dualidade o torna especialmente relevante para todos que buscam entender as nuances da fé, da luta espiritual e da transformação pessoal. E assim, sua história continua viva e ativa, estimulando corações e mentes a permanecerem firmes na caminhada da vida, conscientes de que a força verdadeira vem da entrega e da conexão com o divino.
e não apenas dos dons naturais ou conquistas temporais, e com esse entendimento, encerramos esta parte da jornada, conscientes de que o legado de Sansão permanece não apenas nas páginas sagradas, mas em cada vida que busca a força do Espírito para superar desafios, renovar a fé e cumprir o propósito divino, pois sua história é um convite eterno para que todos se lembrem de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da redenção pode brilhar intensamente, guiando o caminho daqueles que escolhem seguir com coragem e humildade. E assim encerramos a terceira parte da saga do homem mais forte da Bíblia, prontos para avançar rumo ao capítulo final, onde o impacto duradouro de Sansão será explorado em sua totalidade, revelando como sua vida, sua força e sua fé continuam a influenciar gerações e a moldar destinos, uma história eterna que desafia o tempo e permanece relevante em todos os corações dispostos a ouvir e aprender. O legado de Sansão transcende sua época e continua a exercer influência significativa na espiritualidade, cultura e na reflexão moral até os dias atuais, pois ele representa um paradigma de força física e espiritual, que, embora marcada por falhas, evidenciou a capacidade humana de redenção e transformação, e em sua história encontra-se um convite à humildade e à entrega total ao propósito divino, um chamado que reverbera em corações que enfrentam suas próprias batalhas internas e externas. E essa dualidade da força e fragilidade torna Sansão um exemplo universal, cuja trajetória convida a reflexão profunda sobre os perigos da arrogância, a importância do arrependimento e a potência da graça. E ao longo da história, líderes religiosos, educadores e artistas têm se inspirado em sua vida para transmitir ensinamentos que estimulam a perseverança, a fé renovada e a coragem para enfrentar adversidades, e mesmo em tempos modernos, onde a narrativa bíblica é reinterpretada sob múltiplas lentes culturais e filosóficas, o significado central da jornada de Sansão permanece intacto, enfatizando que a verdadeira força é fruto da aliança com o divino, e que o sacrifício sincero possui um poder redentor capaz de mudar destinos. E assim, o impacto eterno de Sansão não se limita às páginas da Bíblia, mas se expande para influenciar valores, inspirações e decisões que moldam comunidades e indivíduos, lembrando a todos que, independentemente das falhas ou desafios, a entrega e a fé podem transformar vidas e legados, perpetuando uma mensagem de esperança e redenção que atravessa gerações e culturas. E ao concluir esta série sobre o homem mais forte da Bíblia, fica claro que Sansão não foi apenas um guerreiro com força física incomum, mas um símbolo eterno da complexidade humana e da possibilidade de se encontrar luz mesmo nas sombras mais profundas. Um exemplo poderoso que continuará a inspirar e desafiar corações em sua jornada espiritual e existencial, pois sua história é um testemunho vivo de que a força verdadeira vem da fé e da entrega, e que apesar das quedas, sempre há uma oportunidade para reerguer-se, transformar-se e cumprir o propósito divino.